Então, turma, professor Abdias, vamos continuar aqui com o nosso trabalho, com a nossa apostila aqui, só passando aqui para cima, para vocês terem uma ideia. A gente parou aqui na última aula, né, falando sobre os estados de agregação da matéria e sobre as mudanças de estado. Então, o que a gente vai estudar agora vai ser o seguinte, deixa eu antes apagar aqui. A ideia é que esses vídeos sejam de 5 minutos, né? Vamos ver se a gente vai conseguir fazê-los em 5 minutos. Eu já estou começando aqui a ter que apagar, perder tempo com a apagação aqui da aula anterior, mas bora lá, veja, preste bem atenção no meu apagamento aqui, né? Então veja só, a gente tem aqui, só relembrando o que a gente viu na outra aula, ó, a gente tem aqui os estados físicos, esses são os estados físicos, sólido, líquido e gasoso, né? Nesse caso aqui está gás ou então vapor, mas eu vou botar aqui gasoso e vamos supor que gasoso englobe as duas coisas, gás ou vapor, certo? E a gente tem as transformações aí, certo? Então aqui a transformação do sólido para o líquido, essas aqui são as transformações do líquido para o gasoso e do gasoso para o líquido, e essa solidificação é a transformação do líquido para o sólido. Tem duas transformações aqui que vão interessar para a gente, olha, que é a fusão, eu vou escrever aqui, certo? A fusão, não ligue não para a minha letra, viu? Deixa eu apagar aqui para não ficar uma coisa vergonhosa. Então, veja só, a gente tem essas transformações que são importantes agora, nesse momento. A fusão, que é a passagem do estado sólido para o estado líquido, e a gente tem aqui a ebulição, que está aqui no meio dessas outras três, certo? Que eu vou escrever aqui, ó. A ebulição. Então, essas próximas 3 aulas, certo? Hoje e amanhã, ou se você tiver as suas 3 aulas hoje, a gente vai trabalhar com essas duas transformações aqui, a fusão, que é a passagem do sólido para o líquido, e a ebulição, que é a passagem do líquido para o gasoso, certo? Então vamos lá, passando aqui para baixo, eu tenho o seguinte, olha, para você ter essas transformações, né? Aqui você tem o estado físico sólido, no caso aqui a gente está tratando da água, e aqui a gente tem o estado físico líquido, água no estado líquido, né? E aqui a gente tem o estado físico vapor, ou gás aqui, né? Que é onde a água está passando para o estado de vapor, que é essa poeirinha que está aqui em cima, essa nuvenzinha que está por aqui. Então, observe que para você promover, para que essas transformações aconteçam, é preciso que haja um aumento de calor, um aumento de temperatura, uma absorção de calor por parte do sistema, certo? Então aqui eu tenho um sistema formado por água no estado sólido, né? Então você vai fornecer aqui mais calor, e aí essa água ela vai aumentar a temperatura e vai passar para o estado líquido, certo? E aí você pega essa água no estado líquido, fornece mais calor, quer dizer, tipo botando no fogão, na chaleira para fazer café ou para fazer chá, né? E aí a gente vai ter aqui a água passando para o estado de vapor, né? E no caso de outras substâncias, como o nitrogênio, o oxigênio, a gente vai ter que elas são estáveis no estado gasoso, certo? Mas vamos parar de falar de vapor, né? Vamos passar para o estado gasoso, mas aí você já sabe que no caso da água é vapor. Veja bem, as temperaturas em graus Celsius, onde essas transformações ocorrem, são importantes. Como eu já falei, né? A gente vai ter aqui a temperatura para a fusão, certo? E a gente vai ter a temperatura aqui para a ebulição, tá certo? Temperatura de fusão, vou escrever aqui, ó. Temperatura de fusão, certo? E temperatura de ebulição. Ah, professor, que temperaturas são essas? São as temperaturas, certo, onde ocorre a fusão dentro de uma substância pura, e a temperatura onde ocorre a ebulição. Então, você está lembrado do que se trata a fusão e a ebulição? Dá uma olhadinha lá na apostila para ver o que é, certo? Você vai precisar estar recorrendo sempre à apostila de vez em quando para ir lembrando aos poucos e se acostumando com esses termos, certo? Então, essas temperaturas de fusão
e temperatura de ebulição, essas temperaturas de fusão e ebulição, certo? Elas são propriedades específicas, certo? Lembra das propriedades específicas? Que está lá em cima, foi uma das primeiras coisas que a gente começou a falar aqui, né? A gente tem as propriedades gerais, que a gente tem o volume e a massa, né? E a gente tem as propriedades específicas, que são aquelas propriedades que possibilitam que a gente consiga identificar as substâncias, né? Assim, o imaginário popular, a química, é aquela função que o cientista tem de identificar o que é uma determinada substância. Faz um teste lá e identifica que substância é aquela. Então, uma das maneiras que a gente tem de identificar as substâncias é através de propriedades específicas, como, por exemplo, a temperatura de fusão, certo? E a temperatura de ebulição. Então, agora a gente vai continuar no próximo vídeo.